E depois de um tempo voando pelo espaço, o Marcos ouviu um garoto falando que precisava de ajuda para conseguir recarregar um aparelho, e ele estava desesperado para isso. E o Marcos disse que iria aí ajudar alguém em uma questão. O Robert disse que não viu ninguém pedindo ajuda. E o Marcos disse que porque não é uma questão de vida ou morte, mas que é uma questão mais pessoal, mas se eles quiserem eles podem ir. E eles disseram que topariam ir, já que eles estavam sem nada para fazer por enquanto. E o Marcos abriu um portal até um planeta, e ele chegou até uma casa, e ele acabou voando por lá, invisível, e viu o rapaz, que ele ouviu a voz, que estava reclamando lá sobre o aparelho já estar ficando sem energia, e ele não sabe como recarregar, e agora ele vai perder a melhor amiga dele. E o Marcos viu lá que aquele rapaz estava falando com alguém, e ela disse que era para ele desligar para economizar energia para mais uns dias, e ele disse que ele queria aproveitar cada momento que ainda pudesse conversando com ela, a vendo, e logo depois já não poderia mais, já que já está ficando sem carga para o aparelho. E o Marcos viu também um pequeno portal aberto, bem perto da onde o rapaz estava, e o rapaz desligou e desceu da árvore, já muito triste, e o Marcos se aproximou dele e perguntou se ele precisava de ajuda, e o rapaz se assustou quando viu o Marcos, que ele não tinha visto ele chegar, e ele disse que o que ele precisava ninguém poderia ajudar, e o Marcos disse que não era bem verdade, ele poderia ajudar seja qual fosse a situação, e o rapaz disse que se ele conseguisse mesmo ajudar, ele perguntou se ele conseguia recarregar esse aparelho, e o Marcos deu uma olhada e disse que poderia, mas que se ele quisesse ele poderia fazer mais do que isso. E o rapaz logo ficou espantado quando ouviu isso e perguntou para o Marcos se ele sabia que aparelho era esse. E o Marcos disse que viu ele fazendo aquela chamada com aquela garota e disse que parecia ser uma espécie de comunicador, mas que parecia abrir um portal para algum lugar bem mais longe. E o rapaz ficou espantado quando ouviu que ele sabia sobre isso. E ele pediu para ele não contar para ninguém, porque isso era um segredo dele, que se contasse ele poderia acabar perdendo isso, e a comunicação com sua melhor amiga. E o Marcos disse que tinha uns amigos que sabiam lidar bastante com esse tipo de coisa, e que ele poderia conhecê-los para ajudar nessa situação, assim como ele poderia. E ele perguntou se ele faria isso por ele, sem pedir nada em troca. E o Marcos disse que sim, porque ele está disposto a ajudar alguém sempre que precisar, porque essa é a missão dele. Ele não entendeu muito bem, e o Marcos pediu para confiar nele. Ele disse que está tudo bem, e o Marcos teletransportou ele para dentro da nave, e logo ele se assustou. E o Marcos contou qual era a situação lá pro Jonatas e pro Alex, e mais pra Asher. E eles analisaram lá o aparelho, e o Alex disse que parecia ser um aparelho de alguma civilização avançada que se comunica através de mundos e através do espaço e de universos, que ele detectou alguns tipos de mecanismo que ele usa também, que é semelhante para poder fazer isso. E parece que esse aparelho ele acaba abrindo um portal pequeno para poder mandar os sinais de comunicação para outro aparelho que está em algum outro lugar. E o rapaz, que se chamava Bruno, disse que ele conversava com uma garota faz muito tempo, e ele gosta bastante dela, e pelo que ela disse, gosta também bastante dele, mas nunca conseguiram se ver pessoalmente, só se comunicar através disso. É que ele percebeu que a comunicação começou a ficar mais fraca, e percebeu que a energia já estava acabando desse aparelho, e ele está desesperado porque ele não quer perder a comunicação com ela, nem ela. E Marcos explicou quem eles eram um pouco, sobre eles terem tecnologia que conseguia abrir portais para outros locais, e o Bruno se animou a ouvir isso, perguntaram se poderiam abrir portal para poder encontrar com a Angélica, a amiga dele, e disseram que sim, mas que eles precisavam checar realmente onde era esse local, e o Bruno disse que ele estava meio nervoso, porque ele nunca encontrou ninguém assim que se importasse tanto com ele, e Marcos disse que tinha o tempo que precisasse, se ele quisesse falar mais alguma coisa, e o Bruno disse que ele sempre foi alguém que nunca se deu muito bem nos relacionamentos, que toda pessoa com quem ele namorava acabava desistindo dele depois de um tempo. E isso foi até ele encontrar esse aparelho, que acabou liberando uma luz bem forte no momento que ele viu, estava caído no quintal da casa dele. E ele pegou e passou um bom tempo vendo, checando para ver o que que era.
até que ele conseguiu pegar o jeito e descobriu como utilizar e ligar, e descobriu que era como se fosse um comunicador, só que comunicar com outro aparelho que estava em algum local diferente, e para a sorte dele, estar com uma garota chamada Angélica, uma garota tão incrível que ele nunca conheceu igual, mas que só podia falar com ela através desse aparelho e do outro que ela estava portando. E por sorte eles conseguem comunicar muito benzinho as vozes e a imagem de cada um, mas eles percebem que isso utiliza muita energia porque é como se abrisse um pequeno buraco no espaço, um portal, que é para poder passar a comunicação. E ele está muito nervoso de poder encontrar ela pessoalmente. E o Marco disse que até entendia essa situação, e se ele quisesse esperar, ele poderia fazer mais coisas para poder fazer isso mais tarde. E o Bruno disse que ele já cansou de esperar e queria ter alguma oportunidade de conhecê-la pessoalmente, porque ela já quis tanto isso, mas nunca puderam. A gente sempre falou sobre como era os locais onde nós morávamos e percebemos que não é o mesmo lugar, porque eu já falei tanto do meu mundo para ela e ela do dela. Nós mostramos imagens que conseguimos mandar de tantas coisas, de tanta comida, de tanta rotina das pessoas, de como é as coisas, e percebemos que não se trata do mesmo local. Nós já conversamos tanto e se pudéssemos ir para o lugar do outro, ela já preferiu tanto vir para onde eu estou. Ela fala que quando eu passo um dia sem falar com ela, para ela é como se fossem três, e percebo que as coisas são bem diferentes por lá. Até o tempo passa bem mais do que aqui. E ela já quis tanto para não perder tempo estar comigo, e eu já quis tanto isso. É o que eu mais quero na vida no momento, mas que eu não sabia como. E o Marcos disse que poderia realizar esse desejo deles, se ambos quisessem, e ele disse que ficaria eternamente grato se ele pudesse fazer isso. E com a ajuda do Alex, ele recarregou o aparelho e pediu para ele contar tudo para ela sobre toda essa situação. E o Breno contou para Angélica tudo que acabou acontecendo com ele nesse dia e mostrou os rapazes que estavam dispostos a ajudar eles. E a Angélica disse que já estava com tudo pronto para caso um dia precisasse sair de onde ela estava para ir morar com ele, ela estava disposta a ir. E o Marcos pediu só uma última coisa, que era um fio de cabelo dele, e pediu também um rastreador genético pro Alex, e eles deram. E daí o Marcos usou o rastreador e captou aonde o Breno estava. E daí ele foi abrindo um portal até onde a Angélica estava e viu ela já toda pronta para ir e pediu só para ela desligar a comunicação e ela desligou. E daí ele viu que não estava tendo nenhum sinal do Breno. E daí ele usou seus poderes e percebeu que também não estava localizando. E daí ele disse que já era o suficiente. E daí ele acabou encolhendo todas as coisas que ela tinha e disse que ela já estava pronta para ir. E ela disse que sim, ela já estava disposta a deixar tudo isso para trás para ficar com ele. Então ele abriu um portal para a nave onde ele estava e chegou até lá. E quando ambos se viram, eles ficaram se olhando um bom tempo, sem falar nada. E chegaram perto e tocaram um na mão do outro com a palma. E daí perceberam que isso era real e acabaram se abraçando. Disseram que era o maior sonho da vida deles. E o Marco disse que isso é uma coisa incrível. E perguntaram o que era. Eram duas pessoas que moravam em universos diferentes, acabaram se apaixonando e mandaram eles por um portal até a casa do Breno. E o Breno mostrou lá um local que ele já havia preparado muito tempo para ela. E ela disse que adorou. Era como tudo que ela disse pela chamada. E ele se lembrou direitinho. E ele disse que sempre esteve pronto para poder recebê-la, mesmo sem saber como. E ela disse que amava ele. E ele disse que sempre conhecer ela foi a melhor coisa da vida dele. Então se abraçaram e disseram pro pessoal muito obrigado. Vocês realizaram o maior sonho das nossas vidas. E o Marcos disse que não foi nada. E disseram que qualquer dia, se eles precisassem, era só chamar. E o Alex deu um projeto de um aparelho de teletransporte que poderia levá-los para outros universos e mundos, se eles um dia quisessem construir. E a Angélica disse que já tentou fazer uma coisa dessa, mas agora ela está grata por poder ter um. E o pessoal se despediu deles e foram embora para o espaço. E o Marco foi anotar tudo isso.
no seu diário.